Meu coração. E o meu coração vai falar do jeitinho que eu gosto. Goste quem goste. Hoje, 6 ladrões invadiram uma casa humilde onde 2 famílias moram. Correto? Lá, uma família de bolivianos. Correto? Eles entraram, a senhora, da casa, que é uma costureira, ela foi, pegou uma carteira e dizia: não nos mate. Eles pegaram a carteira tinha R$4.500. O que eles fizeram? O garoto chorava. Repito, um garoto de 5 anos de idade. Os caras tinham facas, 2 revólveres. Um deles, o garoto chorava enquanto a mãe, chorando, pedia para que ninguém morresse. E o garoto, com 5 anos de idade, chorava e gritava a mamãe. E um criminoso atirou no garoto. Hoje, eu fico vendo, correto, tudo o que acontece. Eu quero dizer o seguinte: mesmo com a discussão interna que eu tenho, que é essa discussão sobre pena de morte ou prisão perpétua, eu quero dizer o seguinte: já existem suspeitos presos, mas eu espero, sinceramente, eu espero que quando a polícia vá para cima do que matou, ele tente uma reação e que a polícia atire para matá-lo. Você vai me dizer, mas isso não é um grupo de extermínio? Não. Eu digo, se ele atirar na polícia, a polícia reage. Por quê? Porque alguém que faz isso com uma criança de 5 anos, é impraticável que esse sujeito continue vivo entre a gente. E mais grave ainda, hoje eu nem vou falar de política, mas agora com esse negócio que apareceu aí, de fazer plebiscito para decidir a forma política que o brasileiro quer, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz para mim. Eu sei o que é voto representativo, eu sei o que é voto distrital, eu sei o que é voto distrital misto, eu sei o que é voto proporcional. Para ensinar isso, demora anos, porque muitas coisas dessas eu também não sei a forma de fazer. O Brasil vai gastar 500 milhões de reais, para fazer um plebiscito no escuro. Enquanto nós, brasileiros, eu e você, o que nós queremos, na verdade, é que os ladrões da política sejam presos. Ninguém está pedindo na rua para mudar isso ou aquilo da forma política. O que está se pedindo e implorando, indo às ruas, é para pedir a forma do político agir. E não é a forma de se escolher o político. Porque isso, naqueles bolsões, onde a educação não alcançou, onde um poço de água vale mais do que a vida, porque ela é a própria vida, é ali que esse voto não vai ser entendido. Porque se aqui, nesse pequeno estúdio, onde nesse momento estou eu digo que muita coisa eu não entendo. Imagina o grosso da população, que sou eu estou nesse grosso dos brasileiros, nessa massa. Portanto, o que a gente quer, talvez as pessoas reflitam em Brasília, é que o sujeito que acabou de matar essa criança, bota a foto da criança aqui, que matou essa criança, vá exatamente para um corredor da morte. Não é gastar 500 milhões para fazer fuzuê e confundir a opinião pública. Porque isso é mais uma forma de nos confundir do que nos ajudar. Bom seria se pegassem esses 500 milhões e montassem cadeias para prender quem não nos representa. Que para colocar na cadeia não apenas um deputado federal, mas todos aqueles que têm uma série de processos e não são julgados. Para botar, eu estou dizendo, não fui eu que julguei,
Mas se já que condenou um monte de gente nesse mensalão, que a gente veja a pessoa ir pra cadeia. Ir pra cadeia. Agora, me dizer que vai mudar tudo, o que tem essa criança? Eu pergunto para quem quer colocar os 500 milhões, põe o menino na tela, por favor. Eu quero perguntar para quem vai colocar 500 milhões num negócio que ninguém vai entender nessa população. Se fosse um filho, o filho de quem teve a ideia, se pensaria em botar um plebiscito ou pensaria botar um plebiscito para a gente ver se quer pena de morte, prisão perpétua. Para a gente ver um plebiscito para botar político ladrão na cadeia. É isso que muda o jogo. O que estão fazendo com a gente, o que vão fazer novamente comigo e com você, é outra conversa fiada, mas do que é pior, com nosso dinheiro. E aí é o grande erro, se nós aceitarmos. As ruas, todos vão. Dia 1º, Rio de Janeiro diz que vai domingo, nós temos que dizer não. O que nós queremos ver são corruptos na cadeia e bandidos que matam crianças, como essa criança, na cadeia. Na cadeia julgado e se condenado, que eu possa decidir, você possa decidir, nós dois decidimos se a gente quer que o sujeito que tem aos pés uma criança de 5 anos, chorando, engasgada, gritando mamãe, o sujeito faz e pá! O que ele merece? Ele merece o quê? Se não é um corredor da morte. Ou, para quem queira, uma prisão perpétua. Portanto, são mais 500 milhões num país que já meteu 30 bilhões numa Copa do Mundo. Correto? Para infelicidade. Nossa, por quê? Porque dá felicidade gritar um gol do Neymar. É óbvio que dá. Eu também grito. Mas eu prefiro o grito da educação. Eu prefiro o grito da saúde. Eu prefiro o grito da segurança. E eu prefiro o grito dos corruptos na cadeia. Esse é o grito do Brasil. E de quem fez isso, ir para a prisão perpétua ou para um corredor da morte. Põe no ar. Filho único, Brian Inarico Capcha estava em casa com os pais e mais 7 pessoas entre adultos e crianças. São 2 famílias dividindo o mesmo espaço. Todos são bolivianos. Por volta da meia-noite, o tio de Brian chegou de carro e foi rendido ainda na garagem. Eram 6 bandidos com facas e revólveres. Só um não estava encapuzado. Dentro da casa, todas as vítimas foram rendidas. Os criminosos, muito agressivos, exigiram dinheiro. As famílias deram R$ 3.500, depois ainda entregaram mais 1.000. Mas mesmo assim, a quadrilha queria mais. Brian, muito assustado, não parava de chorar. Ele foi ameaçado várias vezes durante a ação. Um bandido gritou para a mãe acalmar o menino. Verônica pegou o filho no colo, mas Brian não parou. Foi quando um dos criminosos, irritado, atirou. Mi hijo quiere llorar, nos va a matar, dice. Mamá, no me va a matar, no me mates, dice.